Olá, amigos! Sejam bem-vindos, boa noite. Mais uma segunda-feira com as nossas tradicionais lives. Hoje nós falando aí sobre avaliação técnica e financeira da cria moderna em bovinos de corte. Um tema muito importante para o momento. Estamos aí praticamente entrando na estação de monta na maioria das regiões do Brasil, especialmente na região sudeste, centro-oeste. E vamos falar de temas que interferem muito nessa questão dos seus resultados ligados à cria. Portanto, vamos chegando, vamos compartilhando aí com seus amigos, né? Dê aí o seu joinha, sinalize aí para que vocês possam receber as nossas notificações, porque muitos temas importantes fazemos ao longo da semana e vocês podem compartilhar todo esse conteúdo e também assistir ao longo da semana esta live e as demais que nós fazemos, para que vocês possam ver com mais calma, pegar detalhes que eventualmente hoje vocês não conseguirão. Portanto, estaremos com essa live disponível para você durante a semana e aí você pode se recorrer então a essa conversa que nós vamos ter hoje. Portanto, sejam bem-vindos e vamos começar, vamos ser bem objetivos. E para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o Ricardo Alves, sou engenheiro agrônomo e consultor técnico da Rações Futura. Portanto, vamos dar início aqui à nossa conversa e que seja muito proveitosa. Quando a gente fala aí de pecuária de corte, pessoal, nós estamos falando praticamente em 3 sistemas de criação. A gente começa a falar de cria, que vai ser o nosso tema principal essa noite, em que a gente considera ser o período desde a estação de monta, sim, a gente deve carregar os custos desde a estação de monta para poder considerar que estamos num sistema de cria. E ela vai então até o período da desmama. A segunda fase do sistema de criação do gado de corte nós consideramos ser a recria, que ela vai ser do momento em que você desmama estes animais e vai até a fase anterior à terminação, que seria aquele ponto que a gente fala do boi magro. E por último, nós temos a terceira fase, que seria a fase da engorda ou da terminação propriamente dito, e que ela ocorre tanto no sistema pasto com uso de suplementação concentrada, ou mesmo ocorre aí nos tradicionais sistemas de confinamento. Tamanho é a importância desse assunto para nós, pessoal, que o Brasil é o segundo maior rebanho bovino do mundo, mas o primeiro rebanho comercial do mundo. Nós estamos respondendo aí por aproximadamente 23% do rebanho mundial. Perdemos para a Índia. Obviamente, todos sabem, o rebanho lá é sagrado, não se usa o rebanho lá para alimentação humana, por isso ele é um rebanho maior do mundo, mas em termos de rebanho comercial somos o mais importante do mundo, somos o maior do mundo. E a demanda, pessoal, deste consumo de carne bovina, ela vem aumentando ano após ano. Veja aí essa curva de projeção do consumo de carne bovina. Especialmente com a entrada da Ásia, melhor ainda da China no consumo dessa carne bovina, os crescimentos vêm se mostrando com a tendência de alta e que não para, pessoal. Há muitos anos essa tendência vem se mostrando e continua nos próximos anos essa forte tendência do maior consumo per capita no mundo. Mas observem bem, os principais países relacionados à produção de carne no mundo, como o Brasil, os Estados Unidos, Argentina, Austrália, Paraguai e Uruguai, vejam que a curva de crescimento do rebanho deles está praticamente estável nesses últimos 20 anos. Eles não têm demonstrado crescimento desse rebanho, com exceção do Brasil, que seria essa primeira curva, essa curva do alto, a curva vermelha. O Brasil, sim, tem mostrado nesse cenário mundial um crescimento relevante e que mesmo assim, com esse forte crescimento, nós não estamos dando conta de atender a esta demanda mundial. E essa demanda, ela ocorre por alguns fatores, como por exemplo o crescimento demográfico natural. A população vai crescendo, o consumo vai crescendo porque as bocas aumentam. Nós estamos aumentando o consumo por causa da elevação
da renda per capita que, em geral, ao longo dos anos, vem aumentando no mundo. À medida que você aumenta a renda per capita, o consumo de carne vermelha também aumenta. E estamos aumentando também por uma questão de urbanização, né? Pelos costumes do meio urbano também de consumir essas carnes. Então percebam que este consumo tende sim a aumentar e o Brasil vem mostrando nesses últimos anos aí um crescimento de 35%, um crescimento muito relevante. Mas se nós percebemos, pessoal, esta curva vermelha é exatamente o que nós falamos, que seria a produtividade por hectareano. Ou seja, se o Brasil não aumentar a produtividade desta arroba produzida, nós não conseguiremos mostrar crescimento. Porque esta curva azul mostra que o número ou o tamanho das pastagens para o rebanho brasileiro de corte vem só caindo. Nesses últimos 30 anos, nós perdemos aproximadamente 30 milhões de hectares de pastagens no Brasil. Vejam, estamos diminuindo a nossa área de pastagem e estamos aumentando o nosso rebanho, ou seja, a produtividade é que está valendo no Brasil. A produtividade da gente conseguir produzir mais arroba por hectareano. E isso nós conseguimos fazer aumentando principalmente a suplementação desse animal ao longo das fases da vida dele e também a tecnologia que nós vemos, né, estamos vindo implantando ao longo desses anos e nós vamos falar um pouquinho mais a respeito disso. E por isso, pessoal, essa necessidade da demanda de carne no mundo veio mostrar uma falta de atendimento a essa demanda. E isso naturalmente fez com que o boi recuperasse o preço ao longo desses últimos 2 anos especialmente. Estamos vivendo um momento especial agora, né, nesses últimos 2 meses em que tivemos um problema de mal da vaca louca, de suspensão de exportação para a China, mas obviamente isso é muito temporário, o mercado já está sinalizando aí os aumentos, inclusive recuperação de preços, graças a Deus. Mas isso faz com que o mercado de animais jovens, o mercado de bezerros também valorize. Toda a cadeia, obviamente, quando a demanda aumenta, toda a cadeia tem o seu reflexo. E vejam aí, por exemplo, os preços de bezerro nesses últimos 2 anos. Se nós considerarmos o início de um mercado aí demonstrado no final de 2019, vejam que o preço dos bezerros veio aumentando, até aproximadamente aí um pico de abril até maio deste ano. E depois veio esse crescimento foi de R$ 1.500 mais ou menos um bezerro, subindo para até R$ 3.200. Ou seja, tivemos uma valorização de mais do dobro do valor do que foi há 2 anos atrás. E isso, obviamente, chegou num nível de equilíbrio e o mercado aí tendeu a uma baixa, mas isso, com esta recuperação que estamos tendo agora do boi, naturalmente vai deixar este mercado de bezerro com preços ainda bem mais elevados do que aconteceu 2 anos atrás. Nós podemos entender que mudamos de patamar. O preço dificilmente será o preço de 2 anos atrás, ou seja, o mercado de cria mostrou uma valorização ao longo desses anos e que dificilmente voltará ao que era. Se nós considerarmos o preço deste bezerro corrigido ao longo desses últimos 10 anos, nós podemos ver nesse gráfico aí, nessas colunas, que há 10 anos atrás nós estávamos com um preço relativamente baixo em relação ao que é hoje. Neste ano de 2021, nós estamos falando aí de valores acima de R$ 430 arroba deste bezerro. E mostra que foi o maior preço nos últimos 10 anos. Então, de fato, confirma este preço e uma relação que a gente considera muito importante no segmento de corte é a relação que existe da arroba do bezerro para a arroba do boi gordo, porque isso aí é o que vai nos mostrar a nossa capacidade de repor o nosso rebanho.
Se nós olharmos esse gráfico aí, não precisa preocupar tanto com os números, mas da metade desse gráfico para a esquerda, pessoal, nós estamos falando ali do ano de 2018, 2019. Vejam que ele se coloca numa altura, na média, bem menor do que de final de 2029 para cá. Ou seja, mostra aquilo que eu comentei agora mesmo, que o preço do bezerro mudou de patamar. E nós estamos vivendo, relações agora mais complicadas para reposição, porque este ágio ficou alto. Esse ágio no ano de 2021 girou da ordem de 44%, 45% de ágio em relação à arroba do boi. Coisa que há 2 anos atrás a gente estava falando da metade desse valor. E aí então, a relação de troca, que é aquilo que eu acabei de falar, ficou muito pior do que estava. Se considerarmos 10 anos atrás, a nossa relação de troca era aproximadamente 2,3, 2,4 bezerros de reposição para cada boi gordo que eu vendia. Vejam que agora, em 2021, nós estamos girando em torno de 1,8. Ou seja, eu vendendo um boi gordo, eu consigo repor apenas 1,8. Eu vendendo um boi gordo, eu consigo repor apenas 1,8 bezerros. Então, esta relação de troca, com essa valorização do bezerro, realmente trouxe impacto no negócio. Mas isso mostra, pelo foco do nosso assunto de hoje, que o bezerro valorizou e que quem está no sistema de cria levou uma grande vantagem em todos esses sistemas que eu demonstrei. Porque o produtor de cria, ele normalmente não compra a sua reposição. O produtor da cria, ele tem as suas matrizes, ele recria as fêmeas para poder se incorporar no rebanho. Então, pessoal, naturalmente, ele não viveu esta relação de troca, porque ele produz este bezerro. Então, a mercadoria dele agregou muito valor diante de todo esse cenário que eu expliquei, mas ele não viveu a pressão desta reposição. E isso aí naturalmente também ajudou aquele produtor que tem o ciclo completo, que é aquele que faz a cria, a recria e a engorda, pelo fato dele não ter feito também a reposição. Então pessoal, foi todo um cenário que aconteceu aí este ano e historicamente de uns 10 anos para cá que eu estou contando, mostrando com números, com dados, o que virou esta pecuária de cria. E precisamos entender então e querer ajudar vocês a ver quais caminhos eu tomaria para potencializar os ganhos nessa pecuária de cria. É aproveitar bastante o momento, aproveitar esta situação e esse cenário para que a gente possa então ter melhor remuneração ainda. E para isso, pessoal, a gente precisa ter ideia de alguns números, de alguns parâmetros. E aí eu trouxe para vocês aqui alguns índices que a gente deveria perseguir para potencializar esses resultados. Esta coluna que vocês estão vendo aí de média brasileira são os dados relacionados à média desses índices na pecuária brasileira. A segunda coluna de dados está mostrando um sistema de pecuária de corte já melhorado, em que o produtor já usa alguma tecnologia, que já tem domínio do seu negócio, que está trabalhando num nível bem melhor do que a média nacional. E a terceira coluna seria os índices que nós deveríamos buscar como referência para estar realmente numa pecuária promissora, numa pecuária de resultados, numa pecuária de negócio. Eu trouxe aqui meia dúzia, 7 itens, considerando serem estes itens que interferem diretamente no resultado do seu negócio. Primeiro, natalidade. O que significa? É o número de bezerros que nascem em relação às vacas prenhas. Veja que a média brasileira e todos os outros índices brasileiros vão ver que são índices ainda muito baixos, muito pequenos, que a gente tem que ter eles só como referência, mas não estejamos próximos dele. A natalidade do rebanho de corte no Brasil é aproximadamente 60%. Nas fazendas que estão com um sistema já melhorado, com alguma tecnologia, é entre 70% e 80%. E a meta que deveríamos buscar seria acima de 90% de natalidade. Se formos ver a mortalidade até a desmama,
ou seja, os bezerros que nasceram e que não conseguiram serem desmamados porque morreram nesse meio tempo, a média brasileira 8%. Num sistema melhorado estamos falando de 4% e a meta deveria ser abaixo de 2%. A taxa de desmama, o que significa isso e como é um dado muito importante, nós vamos até explicar um pouco mais agora mesmo. Mas a taxa de desmama, pessoal, é o número de bezerros que você desmama em relação ao número de vacas que estiveram expostas na estação de monta. Vejam que a média brasileira é ridícula. 53% apenas de bezerro desmamam em relação ao número de vacas que estiveram expostas na estação de monta. Num sistema melhorado, estamos falando de 75%. E a meta a buscar deveria ser acima de 88%. A mortalidade pós-desmama, ou seja, desmamou o bezerro, ele não consegue ir para as fases seguintes. A média brasileira morre 4%. O sistema melhorado 2% e deveríamos buscar aproximadamente 1%. Idade à primeira cria em anos, em idade. A média brasileira é 4 anos para essa novilha parir a primeira vez. Num sistema melhorado ele está entre 2 e 3 anos e a meta deveria ser entre 1,7 a 2,6. É o caso das fazendas das precocinhas, que vem se popularizando muito ao longo desses últimos anos. Intervalo entre partos, 21 meses a média brasileira. Num sistema melhorado, de 14 a 18 meses, a meta deveria ser 12 meses, ou seja, todas as vacas deveriam parir uma vez por ano. Isso sim é o que a gente espera de uma matriz que está sendo criada dentro da fazenda. E a lotação, que seria a unidade animal por hectare, né, que seria o número de animais que eu consigo colocar por hectare, e o A representa um animal de 450 quilos, a média brasileira é em torno de 0,9 UA, um sistema melhorado está na casa aí de 1,2 e a meta deveria ser acima de 2 UA por hectare para que a gente possa potencializar a nossa produtividade, que no sistema de gado de corte deveríamos ter como referência arrobas por hectare ano. Mas desses 7, se um precisa estar muito na cabeça de vocês, é este aí, taxa de desmama. E nós vamos explorar um pouco mais, porque a taxa de desmama evidencia para nós muito do que acontece meses antes da gente colher este resultado. E muito temos que fazer e muito temos oportunidade para fazer para chegar numa taxa de desmama desejável. Portanto, explorando um pouco mais o que é essa taxa de desmama, relembrando, é o número de bezerros desmamados por vaca exposta na estação de monta. Muito bem? E quais seriam os fatores que influenciam essa taxa? São vários. Primeiro, cio das matrizes. Se as matrizes não derem cio, obviamente elas não serão enxertadas, não serão inseminadas ou o boi não vai cobrir estes animais. E o que mais interfere neste cio das vacas? A condição corporal delas. Uma vaca magra, por exemplo, na entrada da estação de monta, vai ter dificuldade de dar cio e, naturalmente, de emprenhar. E isso tem relação direta com a qualidade e com a disponibilidade da minha forragem. Então eu preciso entrar na estação de monta com um animal em boas condições corporais e para que este animal esteja assim, a qualidade do meu pasto tem que estar boa para que este animal possa ter como consequência o ganho de peso. E obviamente a mineralização e a nutrição ligada a este animal. Tudo isso vai influenciar o cio das matrizes. Outra questão, a reprodução propriamente dita, se ela é por IATF, se é por monta natural, se é por inseminação artificial com observação de cio, enfim, nós estamos fazendo os devidos protocolos, estamos fazendo a observação de cio nos tempos devidos durante o dia. A relação boi-vaca, no caso da monta natural, está adequada, então tudo isso pode interferir na questão da prenhez da vaca. E a prenhez propriamente dito, que é a porcentagem das vacas prenhas, eu também tenho uma relação direta com a sanidade, com o sanitário dessas vacas. Estamos fazendo os devidos protocolos sanitários? E aí, pessoal, vem reabsorção embrionária, vem os abortos, o natimortos, a mortalidade de bezerros, enfim. Vamos dar uma pincelada um pouco nestes itens que muito influenciam o nosso resultado, para que nós possamos mexer naquele ponto em que mais pega no seu resultado.
E para isso vamos entender um pouco o comportamento do pasto nesse clima nosso tropical. Se formos pensar, essa curva azul que vocês estão vendo aí que faz uma ondulação, é a produção de forragem ao longo do ano nas nossas condições de clima tropical. Ou seja, final de ano, entrando aí no outubro, novembro, janeiro até março, a produção de pasto nossa está muito boa, porque vem das águas, vem da temperatura que aumenta, vem da luminosidade do sol, isso tudo ajuda a produção da nossa forragem. E vai chegando ali de abril para frente até setembro mais ou menos, nós não temos mais esse comportamento, o pasto não rebrota e ele acaba dando um déficit nutricional para os animais. Se considerarmos que essa linha vermelha aí é a exigência do animal para o consumo de matéria seca, percebe que numa parte do ano ele tem sobra e noutra parte do ano este animal tem déficit de comida para sua nutrição. Entendendo isso, obviamente a gente consegue manejar a nossa alimentação para que possamos tirar este déficit do animal e manter ele em condições desejáveis para os resultados. Se formos olhar aí o calendário das estações pecuárias de cria, considerando que na maioria aí das regiões a estação de monta começa em dezembro e que a gente tem na média 4 meses de estação de monta, de dezembro até março é o período de estação de monta. Algumas regiões a chuva começa a vir um pouco antes, então tem lugares que a estação começa até em outubro, novembro em muitos casos, mas considerando aqui uma estação que começou em dezembro e ela deve começar depois que você já tem o pasto pleno, então cada região é que vai entender melhor quando ela começa. Nós estamos falando então que se a estação começou, ela está de dezembro a março, naturalmente os animais, essas vacas vão começar a gerar os seus bezerros 9 meses depois. Então a estação de nascimento naturalmente vai começar de agosto, indo até novembro, e 7 meses depois do nascimento desses animais, eles vão entrar então no período de desmama, que é esse DSM, que vai de março até junho. Por que eu estou mostrando este calendário, pessoal? Porque quando a gente está buscando uma taxa de desmama adequada, que é um dos índices considerados inteligentes na pecuária de corte, especialmente na pecuária de cria, se nós trouxermos essas datas lá do final para trás, nós vamos ver que as vacas, esses bezerros ficaram 7 meses a campo para desmamar. Voltando, eles ficaram mais 9 meses na barriga da vaca no período da gestação. E considerando que essas vacas começaram a ter um tratamento de ganho de peso 2 meses antes da estação de monta, nós estamos falando, pessoal, que para eu ter uma taxa de desmama desejável, eu preciso pensar 18 meses antes de colher este dado. Por isso eu mostro para vocês todo esse ciclo. Não adianta eu estar ali com os bezerros nascidos e querendo ter uma taxa de desmama adequada. Eu preciso pensar 18 meses antes para que eu possa colher resultados promissores. E falando um pouco sobre a melhoria do conhecimento ligado a essa atividade, pessoal, eu quero dizer para vocês que nós temos um curso ligado a confinamento e semi-confinamento, falando sobre cria, recria e engorda. Nós temos vagas limitadas aqui no CMC Acadêmico para isso, mas o próximo curso está marcado de 6 a 8 de dezembro. Vagas são limitadas e nós temos uma promoção para vocês até sexta-feira. Portanto, entre em contato com algum desses consultores que vocês estão vendo aí no seu rodapé da tela, para que vocês possam colher melhor informação sobre esse curso, que a gente faz ele todos os meses, sempre com a lotação esgotada. Portanto, corram, pessoal, porque senão o próximo será apenas no ano que vem. Muito bom esse curso, façam logo aí as suas inscrições e consulte um dos nossos consultores aí na barra, pessoal. E eu falei de taxa de desmame ali atrás. Ficaram curiosos, para saber sobre essas relações aí entre a média nacional e aquilo que nós deveríamos buscar. Pois bem, se estamos falando da média nacional em torno aí de 53% de taxa de desmama, pessoal,
nós não podemos ter isso dentro dos nossos índices zootécnicos, o ponto de equilíbrio, eu diria para vocês que é para você não perder dinheiro, mas também não estar num negócio promissor ou lucrativo, esse ponto de equilíbrio está na ordem de 65%. E os criadores melhores a nível de Brasil, eles estão com essa taxa de desmama na casa de 80%, mas que deveríamos estar buscando 85% acima para que nós realmente possamos dizer que estamos dentro de um negócio de pecuária de cria com índices satisfatórios. E falando do mestre Antônio Schacker, que eu tanto admiro e sigo, ele fala algo que é muito certo. Produzir muito não necessariamente garante o lucro, mas produzir pouco é certeza de prejuízo. E a taxa de desmame é um desses índices ou indicadores inteligentes que devemos buscar, porque vocês viram que tem relação com vários outros índices que devemos ter domínio dentro da nossa atividade. Outro índice, depois da taxa de desmame, seria a qualidade desse meu bezerro. Essa qualidade, obviamente, que vai depender de alguns fatores, sendo os principais: o peso ou desmame, a qualidade genética desses animais, a raça ou os cruzamentos que eventualmente eu faço com esses animais e a própria sanidade deles. Mas um bezerro de qualidade, bem criado, não tem erro. Este é um bezerro que sempre terá liquidez e sempre num valor maior do que esta média de bezerros que normalmente a gente mostra para vocês. Portanto, a busca de um bezerro de qualidade é certeza de um negócio que vai ter a sua liquidez e o seu retorno. E quando a gente fala de peso ao desmame, pessoal, eu tenho que pensar também em alguns parâmetros. Primeiro deles, o programa de alimentação. Esse é o primeiro e mais importante para que a gente possa ter um resultado melhor nessa desmama. E esse programa de alimentação, podemos mostrar o seguinte: o bezerro nasceu, ele tem o leite da mãe disponível para ele ali. Porém, os nutrientes em termos de energia, principalmente, que vão suprir este bezerro ao pé da mãe, a gente só tem garantia nos primeiros 30 dias. O leite que essa vaca produz nos primeiros 30 dias é suficiente para atender 100% da demanda energética desses bezerros. Mas vejam que a partir do segundo mês, ele já não atende tudo, atende 70%. No terceiro mês, menos ainda, e assim por diante, de tal forma que lá para o sexto mês de idade desse bezerro, a mãe consegue atender praticamente 1/4 apenas da demanda dele de energia. Ou seja, esse bezerro precisa consumir outras fontes que não seja o leite para que ele possa garantir o seu desenvolvimento pleno ou aquilo que nós estamos buscando. Qual que seria a estratégia de alimentação para desmamar esse bezerro então com alta qualidade? Ele tem aí 3 fontes de alimento, como nós dissemos. Ele tem o leite da mãe, ele tem o pasto e ele pode ter a oportunidade de ter o creep feeding. Esse é um termo em inglês que não houve tradução no Brasil, mas se formos traduzir de uma forma assim mais rústica, é um sistema de alimentação em que o bezerro agacha para poder entrar na área que está destinada a este alimento diferenciado para ele. Ou seja, a gente coloca um alimento diferenciado específico para o bezerro na fase de cria e que apenas ele tem acesso, a mãe não terá. Então, naquela manga, a gente teria o coxo de sal mineral das mães e teríamos do lado a cocheira com o creep feeding, que aí tem um sistema mostrado para vocês muito rústico e de propósito para aqueles que falam que é caro fazer um creep feeding, vejam aí o exemplo deste. Não tem como ser mais simples. Uma bombona de plástico cortada e já fazendo a cobertura da cocheira e as contenções ali com madeira de eucalipto tratado. Então isso é muito importante para que a gente possa garantir o pleno desenvolvimento desse bezerro e uma desmama satisfatória. Isso aí trará um alto desenvolvimento e uma excelente conversão para esses animais. Que respostas que eu tenho na utilização desse creep feed? Muitas pessoas questionam isso. Eu tenho resultados, pessoal, não é só no peso do desmame, não. Eu tenho resultado também na fertilidade das matrizes. E eu vou mostrar para você dados de 20 anos atrás, quando a gente nem tinha ainda
produtos tecnológicos como temos hoje, eu vou falar um pouco sobre isso, mas se vocês forem ver, vamos olhar ali um bezerro desmamado com 7 meses. Vejam que sem creep feeding, esse bezerro lá naquele momento, 20 anos atrás, ele desmamava com 200 quilos. Com creep, esse bezerro ganhava uma arroba e meia a mais, 245 quilos de peso a desmama, um aumento de mais de 22% no peso comparado com um animal que não tinha o acesso ao creep feeding. E mais embaixo, vejam que a fertilidade das matrizes. Num sistema sem creep, as vacas tinham 77% de fertilidade e isso aumentou mais 10% considerando que os bezerros estavam com creep feeding. Nem era uma alimentação específica para as vacas, pessoal. Apenas de você ter dado alimento para o bezerro, ele acabou precisando de menos leite ou desgastando menos a sua mãe e isso refletiu no ganho de peso corporal dela, o que fez ela ter uma fertilidade maior, e vocês lembram eu falando com vocês lá do início da condição corporal das matrizes ter uma relação direta com a natalidade dos bezerros e, consequentemente, com a fertilidade. Agora, isso, pessoal, foi há 20 anos atrás. Hoje, vejam que nós temos resultados, considerando os bezerros de 5 meses, nós temos resultados aí de os resultados de bezerros de 7 meses, nós temos aí pesos a desmama de 280 a 300 quilos com essas novas tecnologias. Nós estamos falando de um aumento, pessoal, de 40% a 50% em relação ao peso de desmama que existia nessas fases iniciais de 20 anos atrás. Isso mostra a tecnologia que nós desenvolvemos ao longo desses anos para tornar esses bezerros numa condição muito superior ao que eram. E algumas pessoas até nos perguntam, daqui para ali a gente recebe essa pergunta, mas qual que é o produto ideal para o creep feeding? É um produto pronto para uso? É produzir ele na própria fazenda? Enfim, qual que seria a melhor ração? E aí então nós começamos a mostrar para vocês parte dessa tecnologia. A Futura desenvolveu ao longo desses últimos anos tecnologias ainda inéditas no mercado, como por exemplo o produto chamado comercialmente de Prontogel ou Baby Gel, seriam 2 produtos diferentes. Mas quais seriam as características comuns a ele? É que o pellet, que no caso é uma ração pelletizada, ela já vem com o milho agregado ao pellet, mais a parte proteica, a parte aditivada, a parte de vitaminas e minerais, tudo incluso no mesmo pellet. O que faz com que o milho seja cozido dentro da fábrica, ele entra dentro daquela câmara de vapor ligada à pelletização e aí a gente consegue gelatinizar este milho, ou seja, a gente consegue disponibilizar mais amido. O amido deste milho é mais bem aproveitado pelo animal e é um produto pronto para uso. Você abre o saco e coloca ele direto no coxo, não tendo necessidade de fazer qualquer mistura. Isto aí veio da tecnologia que vocês todos já ouviram falar dos produtos de Baby Beef e nós então inovamos o Baby Beef fazendo o Baby Beef Prontogel e o Baby Gel. A diferença entre eles é no nível de proteína, que a proteína do Baby Gel aumenta um pouco em relação ao Prontogel, fazendo com que a gente indique o Baby Gel nos primeiros meses, por exemplo, desse animal que ainda tem maior necessidade de proteína para crescer, para formar os seus ossos e tecidos, e mais do meio da fase de desmama para frente, a gente usaria então o Prontogel como uma indicação. Todos eles produtos de alto desempenho, que não existe iguais ainda no mercado em termos de desempenho, e de alta tecnologia. Temos também o Baby Beef FT, este produto tradicional ligado ao confinamento de puro grão, em que a Futura é precursora deste produto no mercado, fez diversos experimentos há 15 anos atrás para que pudesse colocar no mercado esse produto tão inovador, mas para aqueles produtores que, por exemplo, produzem o seu próprio milho, ou para esses produtores que conseguem comprar cargas fechadas de milho, ele pode também usar o produto Baby Beef com milho moído. O bezerro que tem acesso ao volumoso
e ao leite da vaca, ele não vai consumir, neste caso, o milho grão inteiro. Seria o milho moído, podendo ser uma quirera, podendo ser uma partícula um pouco maior, e misturaria, então, 85% do milho moído, mais 15% do baby beef. O baby beef vem peletizado, não teria necessidade de moer, mistura-se os dois e deixa à disposição no coxo do creep feeding para esses animais. Essa mistura, também considerada produto de alto desempenho e alta tecnologia. O produtor pode ter essa ração farelada também, que seria essa mistura do baby beef mais o milho, pronta para aquele produtor que não consegue comprar ou produzir este milho, ele pode comprar essa ração pronta, que a gente a chama de suprema, e você então abre o saco e deixa à vontade para os animais no coxo. Também produto de alto desempenho e alta tecnologia. E para aqueles casos que o produtor quer trabalhar melhor do que tem hoje num sistema em que ele não usa o creep feeding, mas não quer chegar ainda no nível desses produtos de alta tecnologia, nós temos produtos inovadores da mesma forma, que seria proteinado a C mais energia, que neste caso não é classificado como uma ração concentrada, mas sim um proteinado que tem um consumo um pouco maior dos proteinados convencionais. O animal vai consumir em torno de 0,3% a 0,5% do seu peso vivo por dia deste produto e ele fica à disposição dos animais no coxo. E também um sal mineral peletizado, que é o FT-Fos bezerros, que os animais consomem em torno de 0,15% do seu peso vivo. Um sal mineral para desmistificar aqueles que dizem que o animal pequeno, o bezerro, não sabe consumir sal mineral, porque ele é altamente palatável, ele tem 20% de proteína e uma carga de aditivos muito elevado. Então ele é muito superior em termos de resultado do que um sal linha branca convencional ou mesmo um sal proteinado de baixo consumo. Então também são produtos altamente tecnológicos, mas produtos de mais médio desempenho porque o consumo deles é um pouco menor. E para todos eles, pessoal, nós temos que pensar que características intrínsecas dos produtos que vão no creep feeding precisam existir. Primeiro, palatabilidade. Nós precisamos fazer com que esse bezerro tenha uma alta aceitação por esse produto. Não adianta colocarmos um produto de alta tecnologia se esse bezerro não vai consumir. Então o produto precisa ter atração, o bezerro precisa sentir vontade de ir lá no coxo, tem que ter alta aceitação. As fontes de proteína devem ser verdadeiras. O que é isso? Não usar NNP, não usar ureia nesses produtos. E produtos que tenham alta energia para ajudar no desenvolvimento desses bezerros. Minerais com alta biodisponibilidade, fontes que os animais poderão aproveitar de forma melhor. Aditivos promotores de crescimento e eficiência alimentar, vitaminas e minerais e formulação balanceada e de mistura uniforme, de tal maneira que esses bezerros não consigam segregar aquilo que ele mais gosta lá no coxo. Então essas são características desejáveis dos produtos para keep feeding. E todos esses que eu apresentei para vocês, sejam eles de fórmula pronta, sejam eles misturados na fazenda, terão essas características aí, com o cuidado de fazer uma boa mistura. E que manejo seria esse a adotar para os bezerros no creep feeding? Primeiro, vocês vão deixar este produto à disposição desses bezerros no creep feeding desde os primeiros dias de vida. Ou seja, começou a estação, os bezerros começam a cair, esses produtos já têm que estar à disposição deles. Ah, mas o bezerro na primeira, segunda semana não consome nada ou consome muito pouco. Sim, é verdade, mas ele já precisa criar os estímulos desde o início. E ele começa a usar outros bezerros como madrinhas ou padrinhos, que são os bezerros que já começam a chegar lá mais cedo e esses outros vão acompanhando e descobrem esse caminho mais rápido. Então, desde o nascimento, já deixar à disposição esses produtos. Os produtos devem estar à disposição dos animais, ou seja, coxos sempre cheios. Não tenho que pesar a quantidade de produto que eu coloco lá por dia. Obviamente que eu vou ter o meu controle de gestão e saber quantos sacos eu estou colocando lá por frequência, mas não preciso pesar. Deixe à vontade e o bezerro vai consumir até uma determinada quantidade. Ele não vai consumir de uma forma assim muito desenfreada, não. Eu vou mostrar para vocês os consumos.
É importante que esses coxos estejam cobertos, pessoal, para evitar chuvas, especialmente nessa época agora, né, para que não perca produtos por causa da umidade. E a primeira opção que a gente falaria com vocês é usar os produtos de alta tecnologia, que eu mostrei aí para trás. Eles é o que darão a melhor conversão alimentar e, naturalmente, os maiores ganhos de peso. Este animal com superpeso, que a gente chama o bezerro desmamado com 300 quilos, que é possível, ou 10 arrobas, que é possível nesses sistemas, temos que pensar que seriam produtos de alta qualidade e sempre à disposição deles. Ou seja, um Pronto-Gel ou um Baby Gel à disposição desses animais. E aí, dependendo da sua disponibilidade e qualidade do pasto, dependendo da genética desses seus animais, vocês verão machos sendo desmamados com 10 arrobas de peso vivo. É isso mesmo, pessoal. E o que seriam esses consumos, então, para que a gente possa não fazer planejamento e não se preocupar tanto? Obviamente que à medida que os animais vão ganhando peso, eles vão consumindo mais. Isso é natural. Mas eles consomem aí no seu primeiro, segundo mês de vida, coisa aí de 200 gramas por dia. Tá certo? Ou seja, 6 quilos no mês. E à medida que eles vão aumentando a sua idade, vejam aí que eles vão aumentando seu consumo, 0,6, 1,1, chegando na desmama, pessoal, consumindo na casa pouco mais de 3 quilos por animal dia. Mas se nós formos trazer isso para uma média de consumo durante o período da amamentação, nós estamos falando que os animais vão consumir em torno de 0,9 a 1% do seu peso vivo. Animais mais zebuínos ficam com mais baixos consumos, animais de cruzamentos industriais especificamente vão para os níveis mais altos de consumo. Natural, mas entendam que se ele consumir mais, ele também converte mais, ele não está jogando este produto fora. A gente vai colher este maior consumo em ganho de peso naturalmente. E eu desmamei esse bezerro, pessoal, temos que lembrar que nós estamos desmamando num período em que o pasto está começando a secar. Se eu usei toda essa tecnologia aí na fase anterior para chegar com o animal desmamado muito bem, se eu vendi esse animal, tudo bem. O animal foi embora com uma saúde, com uma qualidade excepcional. Mas se eu sou o criador que vou manter a recria desses animais e eventualmente chegar até no ciclo completo, eu não posso perder este manejo alimentar que eu usei nessa fase da amamentação para que eu perca alguma coisa na fase seguinte. Portanto, desmamei esse bezerro, é muito importante que a gente mantenha um programa alimentar que seja pelo menos de proteinados de médio consumo, para que esses animais continuem num ritmo de ganho satisfatório e que a gente possa tornar este animal mais precoce do que essa média que a gente vê aí no regime brasileiro. Agora, a época do ano também tem uma relação, a época da parição dessas vacas tem uma relação direta com o desempenho dos bezerros. Se nós formos olhar, não precisamos olhar esses números todos, talvez eles estejam até pequenos aí para vocês, mas vejam o peso dos bezerros aos 5 meses, ou seja, próximo aí de chegarmos a desmamar esse bezerro. As vacas que parem em meio de setembro até o meio de novembro são os melhores resultados do peso a desmama. Ou seja, qualquer outra época do ano fora dessa que as vacas estejam parindo, eu vou conseguir pesos a desmamas piores do que nesta época. Vejam que essa curva demonstra muito bem. Esta curva mostra o peso dos animais a desmama. Vejam que o pico da curva ela ocorre lá para agosto, setembro, mais ou menos. E os piores pesos a desmama são daquelas vacas que estão parindo em fevereiro, março, abril. Isso é mais um motivo para mostrar a importância que nós temos da estação de monta na pecuária de corte, especialmente para as pessoas que trabalham com o sistema de cria. Programar as estações e, naturalmente, a gente vai ter essas vacas parindo neste momento aí de setembro, em que vão dar os melhores pesos a desmama dos animais. Portanto, existe um efeito do desempenho dos bezerros em relação ao período de desmama, ao período de parto dessas vacas. E não poderíamos deixar de falar com vocês, CMC Flix, uma das maiores plataformas do agronegócio em que nós disponibilizamos
todos os nossos conteúdos técnicos ligados às nossas lives, que é o que eu estou fazendo aqui agora, ligado aos nossos encontros técnicos, às nossas aulas, aos nossos cursos, dias de campo, entrevistas, enfim, tanto de prelecionistas nacionais quanto prelecionistas internacionais, que nós temos convênio com algumas universidades dos Estados Unidos, que alguns de vocês já tiveram a oportunidade de ver em alguns outros cursos nossos e algumas lives, enfim, e por apenas 12 prestações de R$ 58,16. Com apenas isso, vocês conseguem ter todo este conhecimento disponível para vocês e semanalmente nós estamos levantando sempre conteúdos novos, gerando novos assuntos, isso ligado à pecuária, ligado a equinos, ligado a uma série de categorias animais, manejo, forragem, clínicas, veterinária, agronomia, enfim, é muito conteúdo, pessoal, para um valor simbólico. Então consulte aí um dos nossos consultores que está rodando aí no rodapé da sua tela para que vocês possam conhecer um pouco mais e assinar o CMC Flix. Venha para uma das maiores plataformas de agronegócio do Brasil. E ainda falamos da influência genética no resultado da qualidade desses bezerros. Muito na moda, eu tenho que ter até cuidado para dizer se é moda, porque isso não é moda, isso na verdade veio para ficar, que é o cruzamento que nós chamamos industrial na pecuária de corte. É quando você pega as raças extremas, ou seja, eu pego um zebuíno com uma outra raça, vamos dizer, europeia, eu cruzo essas duas raças e eu vou ter então a geração de um animal que nós chamamos de F1, ou cruzamento industrial. Na verdade, você está explorando a heterose ou o vigor híbrido de duas raças extremas. E este animal F1, ele será melhor do que os seus pais nesta condição em que ele vai ser criado. Ou seja, este vigor híbrido mostra o potencial desse animal em relação aos seus pais. Ele é melhor do que o Nelore, que é muito rústico nessas condições brasileiras, e ele é melhor do que o Angus, no caso do exemplo aí, nessas condições que ele não conseguiria rodar nessa temperatura alta, nesses pastos nossos de clima tropical que não consegue atender à exigência desse animal. Portanto, o F1 será superior aos seus pais. Isso é o que nós chamamos, então, de cruzamento industrial. E este animal, obviamente, é um animal que vai desempenhar melhor do que os demais, desde que eu tenha um programa nutricional para este animal. Ele vai ser melhor do que seus pais, mas ele também terá uma maior exigência nutricional do que a sua mãe. Portanto, eu preciso entender isto para que eu possa produzir ou explorar o máximo do potencial genético deste animal de cruzamento. E o que seria esse manejo alimentar das matrizes ao longo da estação? Nós estamos pensando, pessoal, que essa matriz ela vai ficar a campo o ano inteiro. Mas quais seriam as nossas preocupações? Vamos buscar um pouquinho do assunto de hoje. Essa vaca precisa entrar na estação de monta com uma boa condição corporal, ou seja, essa vaca vem de uma época de seca e para isso eu preciso que ela tenha o consumo de um suplemento para não ter perda de condição corporal, porque ela está vindo da seca. Então a gente usaria uma suplementação com proteinado energético para essa vaca, ou um proteinado aí de médio consumo para essa vaca no período da seca, para ela poder parir em boas condições corporais e já entrar na estação de monta sem perder peso que comprometa o seu cio. E antes dessa estação de monta, eu trabalharia também com um sal ligado à fertilidade, específico para fertilidade, aproximadamente 2 meses antes da entrada da estação. E já no final da estação, antes de acabar a estação, eu já poderia tirar esse sal específico para fertilidade e entrar com sal linha 80, 90, que vai atender muito bem para depois, então, na seca entrar com os proteinados. E os bezerros? Já contamos um pouco do programa. Nasceu, é creep feeding à disposição dele e depois, então, que ele desmamar, ele entra para um sistema de um proteinado de médio consumo para continuar embalado. Então tem um programa alimentar para que a gente possa atender a esta matriz e atender também a sua cria. E muito importante ressaltar que o custo de matrizes e de manutenção dessa matriz
qual a parte desse custo que o bezerro absorve? Isso é uma visão moderna de se enxergar. As pessoas têm que entender que a partir do momento que eu comecei a fazer os trabalhos de protocolo nessa matriz, o bezerro que irá nascer futuramente já começa a absorver os custos destes procedimentos. Afinal de contas, o protocolo que eu estou fazendo, o sêmen que eu estou utilizando, a mão de obra do veterinário e tudo ligado a esta IATF, por exemplo, ela vai ser feita para propiciar o nascimento de um bezerro futuro. Então é ele quem vai carregar todos esses custos a partir deste momento. E existe uma correlação direta, pessoal, entre produtividade e distribuição de custos dentro da atividade de corte. Essa coluna da esquerda para a direita, eu estou mostrando a produtividade de arrobas por hectare ano dentro de uma propriedade. Ou seja, essa maior coluna que vocês estão vendo à esquerda é fazendas que produzem de 1 a 3 arrobas por hectare ano. A segunda coluna produz de 3 a 6 arrobas por hectare ano, que é a média do Brasil. O Brasil hoje produz aproximadamente 4,7 arrobas por hectare ano. Então nós estamos mais ou menos posicionados na segunda coluna. E o que significa esse vermelho, que talvez vocês não estejam conseguindo ler aí nesse diagrama? Esta parte vermelha quer dizer depreciação. Ou seja, quanto menos produtivo eu sou, quanto menor a minha produtividade, maior impacto eu tenho da depreciação de todos os meus fatores dentro da propriedade. E à medida que eu vou aumentando a minha produtividade, a depreciação passa a ter um valor mais insignificante e começa a crescer essa parte alaranjada e a parte verde. O que elas significam? Nutrição e corretivos e fertilizantes. Ou seja, fazendas mais produtivas, fazendas com produtividades maiores, e essa última coluna está falando de fazendas entre 23 a 38 arrobas por hectare ano, elas gastam muito mais com nutrição dos animais e com corretivos e fertilizantes. Mas vejam que a altura total da coluna dessas fazendas é menor do que as demais. Ou seja, o custo total de se produzir nessas fazendas mais produtivas é menor do que nas fazendas menos produtivas. Então, nesse slide, nós já podemos tirar uma conclusão que não é o Ricardo que está dizendo, isso são dados levantados científicos. Quanto maior a sua produtividade, menor é o custo da sua produção de arroba. Isso aí serve para que a gente tenha na cabeça que o modelo de desembolsos dentro da propriedade, para quem quer ser produtivo e mais lucrativo, mudou. E eu vou falar um pouco mais sobre isso aí para vocês. E se nós olharmos 4 categorias dentro da propriedade, considerando que ela tem touros, que ela tem as vacas matrizes, que ela tem novilhas e bezerros, vejam que em termos de custos ou de desembolsos, de valores absolutos, as vacas de cria são as que retêm ou as que absorvem os maiores desembolsos dentro da propriedade. Portanto, é nelas que eu tenho que pôr o principal foco nos meus desembolsos, o maior foco nos meus custos, porque ela é o que carrega o maior peso. Se eu for ineficiente nessas vacas, se eu tiver taxas de desmamas baixas, que envolve todos aqueles outros índices que eu mostrei para vocês, esta coluna do custo das vacas aumenta significativamente. Portanto, foco nestes desembolsos e entendam, a vaca mais cara, o animal mais caro que tem dentro da propriedade, pessoal, é aquele animal que a gente gasta para mantê-lo. Ou seja, é um animal que não está ganhando peso, porque a conversão do animal jovem para um animal adulto, ela é muito maior no animal mais jovem do que o animal adulto. Então, a vaca que já está na sua condição corporal plena, nós não ganhamos mais peso nela. Para eu manter essa vaca no mesmo peso corporal, eu gasto muito. E para eu fazer um animal ganhar mais peso, considerando que ele é jovem, eu gasto muito menos. Esse é um ponto muito importante para que nós tenhamos consciência dentro da atividade da pecuária.
E falando do cruzamento industrial ainda, ou dessa questão da genética, se cruzarmos essas duas raças extremas produzindo o F1, como eu falei para vocês, nós já mostramos e já temos aqui diversas fazendas fazendo a terminação desse macho e dessa fêmea num programa que nós intitulamos como Novilho 10. Tanto macho quanto fêmea, elas são desmamadas até 90 dias de vida. É isso mesmo, pessoal. Desmamados entre 60 e 90 dias de vida e entram direto no confinamento de puro grão. E esses animais são abatidos com menos de 12 meses de idade, na média, entre macho e fêmea, com 17 arrobas de peso vivo e rendimento de carcaça entre 56% e 58%, o que daria média de 18 arrobas e meia na carcaça. É isso mesmo, já muito consagrado e várias fazendas fazendo isso a nível comercial. Mas nós inovamos um pouco mais. Esta fêmea F1, que anteriormente ia ou ainda vai para terminação, que aliás ela é muito benquista pelo mercado, porque ela é mais precoce, essa fêmea a gente destinou ela para se fazer a recria e transformá-la numa matriz. E este é o programa que nós chamamos de Novilha 10 Reprodução Futura, que é uma novilha altamente precoce. A gente mantém esta fêmea ao nascer no pé da mãe até 90 dias, com o creep feeding à disposição. Depois ela sai da mãe, a gente sequestra essas bezerras e joga direto no confinamento de puro grão, semelhante ao macho, porém a gente fica com ela entre 60 no máximo 90 dias no confinamento de puro grão. Dá uma embalada, uma acelerada nessa fêmea. E depois a gente retorna ela a pasto com um consumo aí de 0,6%, 0,8% do peso vivo, com uma ração concentrada. E este animal continua então seus ganhos e entre 8 e 10 meses de vida, essas fêmeas entram no protocolo de IATF. É isso mesmo, pessoal. É difícil às vezes acreditar, mas é verdade e algumas fazendas estão já fazendo isso a nível comercial. Nós temos uma fêmea protocolada com 8 meses de vida, com toda a sua questão, aparato reprodutivo pleno, que os veterinários ficam surpresos tamanha a precocidade do animal, mas que pode receber e continuar nesse trabalho reprodutivo. Consequentemente, essas fêmeas vão parir em torno de 19 meses de vida. Isso mesmo, pessoal. A primípara parindo aos 19 meses de vida. Esta fêmea que está programada para parir, a gente traz ela para o confinamento de puro grão 30 dias antes do parto previsto. Ela vai parir dentro do confinamento de puro grão e ela fica mais 60 dias neste confinamento, acabando de engordar. E a gente tem então uma fêmea sendo vendida com 18 arrobas de peso vivo, com mais o seu rendimento, deixando um bezerro tricross no pé dela. E este bezerro, que nasceu no confinamento de puro grão, por lá ele fica e por lá ele será abatido com 11 meses de vida, com os seus 17 arrobas de peso vivo, como explicado anteriormente. Ou seja, este bezerro nasce e morre sem consumir sequer uma folha de capim verde na vida. Isso, pessoal, é tecnologia, isso é inovação e isso é uma revolução na pecuária de corte do Brasil, que tanto está precisando aumentar a sua produção, a sua precocidade, em virtude de todas aquelas demandas que eu mostrei para vocês. Mas o que é a dúvida e a preocupação? Mas quanto custa isso? Então eu estou deixando para vocês aqui as 5 fases que nós temos para esta novilha 10, para que vocês entendam o que consome em cada fase e qual é o produto de cada fase, e cada um de vocês, em cada uma das regiões ou estados do Brasil, tem condições de fazer o seu orçamento. Mas eu digo para você que esta fêmea por si só, ela nos traz um lucro por ela só, porque ela é vendida, pessoal, em torno de 22 meses, ela é abatida em torno de 22 meses de vida, com 0 dentes. Então ela é uma fêmea com peso de boi, com acabamento de boi, com as bonificações dos melhores animais em termos de terminação, é um cruzamento industrial e ainda recebe a bonificação pelo fato de ser 0 dentes. Então é uma fêmea como se boi fosse, em termos de qualidade,
porém te deixando um bezerro tricrosa ao pé. Isso de fato é muito inovador. Mas nessa primeira fase de vida dessa fêmea, que ela vai até a desmama, ela vai consumir aproximadamente 90 quilos aí do Prontogel. A fase seguinte, que vai ficar 60 dias no confinamento de puro grão, vai consumir uns 250 quilos da mistura. A fase 3, que seria aí do seu 6º mês até próximo de 1 ano, vai comer mais 560 quilos de uma ração que vai estar na casa de 0,6, 0,8% do seu peso vivo e ela vai estar a pasto. A fase 4, que é a da gestação, ela vai consumir uns 160 quilos mais ou menos de um proteinado de mais alto consumo de 0,3, 0,5%. E a última fase, que é a da terminação, do parto e terminação, ela vai comer mais 1.160 quilos do produto da mistura milho, baby beef ou do Prontogel. Então, são esses consumos aí, pessoal, que é muito fácil medir e eles são muito estáveis para que você possa ter confiança. Com isso, você pode fazer o levantamento de custo da alimentação aí na região que você estiver. E essas fêmeas, que são F1, normalmente de Nelore com Angus, que seriam as raças mais consagradas para esse cruzamento, vão produzir isso aí que vocês estão vendo, ó. A gente fez uma sugestão para inseminar essa fêmea F1 com Brangus e Braathor. Olha a qualidade desses bezerros, pessoal. Olha que show esses bezerrinhos. Nós estamos falando de bezerrinho aí, pessoal, que ainda não está nem no ponto da desmama. Olha só o traseiro, olha a condição corporal desses bezerros. Bezerros com 60, 90 dias numa condição dessa, está variando um pouquinho aí a idade, mas é isso que vocês vão encontrar ao fazer este programa, ao fazer esse cruzamento. É difícil acreditar, mas isso aí é tudo fazenda comercial e que nesse caso podem aí consultar. Entre aí no Instagram, Fazenda Jequitibá, do nosso cliente amigo Osvani. Lá você consegue ter várias outras informações e imagens ligadas a esse programa que nós acabamos de lhe mostrar. Mas pensando ainda em pecuária de cria, temos que pensar nos indicadores mais importantes, que seria o que a gente chama de indicadores inteligentes. Além daquele que eu já disse, que é taxa de desmama, temos que mostrar mais outros aqui para você, pelo menos 2. Quantos quilos de bezerros desmamados por vaca exposta eu tenho quando eu desmamo esses animais? Então isso significa o peso total dos bezerros em relação ao número de vacas expostas na estação de monta. Esse é um indicador muito inteligente, muito importante. Ele é muito o que a gente chama de poderoso dentro da pecuária de cria, porque ele contempla a taxa de desmama e ele contempla o peso a desmama. Às vezes eu posso ter uma taxa de desmama alta, vamos entender assim, desmamei muitos bezerros pelo número de vacas expostas na estação, mas desmamou tudo magro. Então eu tenho uma perda nisso daí. Este indicador aí de quilo de bezerro desmamado por vaca exposta, ele contempla uma alta taxa de desmama e contempla também o peso desses animais a desmama que vão demonstrar o meu manejo nutricional que eu tive durante essa fase. E que valor deveria ser esse? Afinal de contas, é um índice um pouco inovador, né? Que os números seriam esses? Para que vocês possam ter uma ideia, a média da pecuária no Brasil, nós estamos falando em torno de 88 quilos de bezerro desmamado por vaca exposta. A meta pecuária de cria, né, que essas fazendas melhores estão tendo aí, é de 158 quilos. Mas na pecuária das precocinhas, que são essas fêmeas que estão parindo aí com um pouco mais de 2 anos, 26 meses de vida, fêmeas de corte, pessoal, não estou falando de leite, de leite a gente já tem muito domínio sobre isso, nós estamos falando de ter aproximadamente 200 quilos por bezerro desmamado por vaca exposta. Este número é que deveria ser o número da nossa referência, o número a ser buscado dentro desse indicador de peso de desmama por vaca exposta. O que seria um segundo indicador inteligente? Relação de desmame. O que é isso? É o peso do bezerro em relação ao peso da vaca na data do desmame. O que adianta eu ter uma vaca muito grande que consome muito e vocês lembram que eu falei com vocês que o maior custo da propriedade da pecuária de cria é a matriz? E quanto maior ela for, maior será o seu custo, porque mais ela consome. Então o que adianta eu desmamar um bezerro pequeno ou até mesmo dentro do peso comercial e a mãe ser muito pesada? Vai ficar um pouco desequilibrado. Então, uma boa relação para que a gente possa ter isso na cabeça é que uma boa vaca é aquela que desmama um bezerro
da metade do seu peso. É isso. Então vamos dizer, se eu desmamei um bezerro aí de 240 quilos de peso, a mãe deveria ter 480. Esta é uma ótima relação para que a gente possa ter os custos mais baixos. Se você quiser ter uma relação disso também guardada, seria pelo menos 0,4, deve-se buscar uma relação de pelo menos 0,4, ou seja, 400 gramas de bezerro desmamado para cada quilo de vaca exposta na estação de monta. Isso é relação de desmame e isso vai nos dar, vocês vão ver que as boas fazendas estão com a vaca mais baixa, com a vaca média para baixo, com uma boa estrutura corporal e pouco vazio, que seria do umbigo ao chão, e desmamando bezerros da metade ou mais em relação ao peso dela. E o que então, pessoal, não poderia ficar fora do foco para o sucesso do nosso negócio da pecuária de cria? Vamos lá. Primeiro, não podemos admitir uma fazenda de cria que não tenha estação de monta. A estação de monta é o que vai conseguir fazer com que você tenha muito mais domínio dos seus índices, você vai conseguir casar melhor a exigência dos seus animais com a oferta e qualidade do seu pasto, você consegue concentrar melhor as suas atividades operacionais. Você vai ter a estação de monta, você tem uma estação de nascimento, você tem uma estação de desmama, então você consegue concentrar melhor as suas atenções. Você consegue fazer com que a vaca pare numa época que seria mais adequada para o peso a desmama, como eu mostrei ali atrás. Enfim, a estação de monta é um procedimento, é um protocolo que devemos ter dentro da nossa fazenda de pecuária de cria. Sem ela, seguramente nossos índices não serão tão bons. O que as pessoas discutem? Ah, mas se eu tenho bezerro nascendo todo ano, é importante porque eu tenho custos durante o ano todo. Sim. Aí é uma questão de administração. Se eu te dizer que você vai ter uma rentabilidade ou uma receita anual maior quando se faz a estação de monta, eu tenho que administrar e entender que o meu faturamento também é mais concentrado. E eu vou distribuir isso, eu tenho que ter disciplina para distribuir isso melhor ao longo do ano. Então, este conceito de achar, porque eu tenho gastos todos os dias, eu tenho que ter nascimentos todos os dias, isso já caiu por terra, pessoal. Tendo a gestão, eu vou ter muito melhor faturamento e rentabilidade, tendo a estação de monta e distribuindo melhor os meus gastos. Como vaca também é cara se manter, esqueçam uma vaca que ficou vazia na estação de monta permanecer na propriedade. Ah, porque a vaca tal é... Esqueçam. Vaca vazia após estação de monta é gancho. Não pode ficar dentro da propriedade. Ela é a parte mais cara do negócio. Vou manter uma vaca lá que é a minha, vamos dizer, matriz, a minha máquina, sem produzir uma unidade de produto, uma unidade geradora de receita? Não, não posso ficar. Temos que ser disciplinados com relação a isso. Vaca vazia não é vaca dentro do nosso negócio. Creep feeding é o espelho do manejo nutricional adequado para uma alta conversão desses animais. Se tem uma fase mais indicada para investirmos na nutrição do animal, é a fase mais jovem. Portanto, o creep feeding é o que vai dar a melhor condição de retorno em termos de ganho de peso para o animal. E lembrando que isso vai ter também uma relação com a fertilidade das vacas, que vão ter melhor condição também na estação de monta, porque foram menos sacrificadas pelo bezerro, tendo essa suplementação de creep feeding. Quando se fala, pessoal, de produtividade, lembrem que eu comentei com vocês, produtividade na pecuária de corte é número de arrobas que eu consigo produzir por hectare ano. É isso que vai determinar a minha capacidade de ser mais ou menos eficiente. Então eu tenho que buscar lotação animal e para isso eu tenho que dar enfoque no meu pasto, eu tenho que saber fazer correções e adubações, eu tenho que saber dar descanso para o meu pasto, fazendo rotação dos pastos para que eles possam recuperar as suas reservas fisiológicas. Eu tenho que suplementar esses animais para que tenham um efeito substitutivo de consumir menos pasto, porque eu estou dando alguma coisa no coxo. Tudo isso vai fazer com que eu aumente a minha lotação animal e, consequentemente, aumento a minha produtividade. E, obviamente, que nada disso, nenhuma categoria animal, a gente consegue ter melhores desempenhos ou bons desempenhos se eu não tiver o fator nutricional. O nutricional vai ser
o principal parâmetro para os meus resultados de produtividade e os meus resultados, obviamente, por animal. Isso eu deixo para vocês como uma mensagem e um alerta. A pecuária tradicional, que sempre teve na cabeça que para ganhar dinheiro eu tenho que ter o mínimo custo, ou seja, eu tenho que ter os menores desembolsos, ela caiu. Hoje a pecuária de corte de resultado é a pecuária do desembolso. Vocês lembram daquele gráfico que eu mostrei para vocês que quanto mais produtiva a fazenda e menor é o custo de produção, mais ela gastou com nutrição animal, mais ela gastou com adubo, com corretivos? É isso, pessoal. A pecuária moderna e a pecuária de resultado é a pecuária do desembolso. Espero ter trazido para vocês essa como última mensagem e uma maneira diferente de enxergar a pecuária de corte, especialmente a pecuária de cria. Quero agradecer imensamente o convívio com vocês mais essa noite, essa live. Nós já recebemos aqui algumas perguntas, mas nós vamos respondê-las ao longo aí da semana. Vocês vão receber aí nos grupos e vão ter acesso também no CMC Flix, vão ter acesso aí nas nossas redes. Então fiquem atentos. Muito obrigado mais uma vez. Na segunda-feira que vem estaremos mais uma vez nessa nossa tradicional live às segundas-feiras. Muito obrigado, pessoal, e um abraço.